há uma tendência que nós temos de sempre avaliar as coisas através de um único ponto de vista, porque a nossa mente fica enrijecida com nossa visão e com aquilo que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. E dentro dessa tendência, uma coisa que é muito comum é a gente colocar, julgar todo o mundo ao nosso redor com coisas que nós estamos simplesmente aprendendo agora, né? E é muito comum isso acontecer. Por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre filosofia e buscar assim uma identidade própria, eu busquei aprender sobre vocação e sobre sentido da vida, né? Sobre propósito, sobre aquilo que nos torna, que justifica e dá um direcionamento à nossa vida. Não simplesmente em termos práticos, né? Do tipo, você, sei lá, um, um contador, ou vou trabalhar de, pensa, como um construtor ou como um fabricante de móveis, enfim. Não somente nesse processo prático de ganhar a vida, mas também no sentido mais interior, né? Então a vocação para mim tem esse sentido da vida interior que desponta para o mundo externo, né? E justamente a partir daí tudo vai se organizando frente a um sentido muito claro, né? E justamente depois disso veio também para contribuir, né, nesses aportes o conhecimento dos temperamentos, né? Vim então entendendo o que seriam os temperamentos, que para mim foi algo que foi um grande divisor de águas, né? Porque eu, no meu temperamento melancólico, acabo por muitas das vezes, isso já passou, mas na época eu tinha dificuldade de entender as pessoas ao meu redor justamente por conta disso, né? Disso que eu tenho uma forma de ver o mundo que é muito diferente, vamos dizer assim, da grande maioria das pessoas. Eu me sentia muito diferente, muito fora da casinha, né? Muito deslocado. Então, o que aconteceu? Eu comecei a aprender sobre temperamentos e isso, para mim, virou quase como que uma panaceia, né? Aquele elemento milagroso, né? Aquele remédio milagroso que resolve todos os males. E justamente tudo eu começava a ver a partir dessa visão, olhar a partir dessa visão, né? Que é uma visão limitada e não por conta, não por culpa, né, da ciência em si, né, hoje é tido mais como um elemento simbólico, mas tem bases, né, científicas na forma como se estuda isso, né? Não necessariamente no corpo da pessoa, né? Pelo menos até onde se sabe não há uma comprovação, né? Uma, uma relação, né, entre o corpo biológico da pessoa e o seu temperamento, embora, né, embora Galeno ele afirma que fez estudos em vários corpos, no sentido de pessoas, né, em várias pessoas, e conseguiu detectar uma série de padrões, né? Mas enfim, isso aí é assunto para outro vídeo. O fato é que é normal que elementos que despontem ou que abram a nossa consciência para certos elementos que nós não levávamos em conta antes, nos coloque nessa condição de estar sempre olhando pelo mesmo viés, né? E nisso nós não podemos cair. Então, assim, é um mal em si olhar as coisas simplesmente por um viés? Não, porque às vezes a gente só sabe trabalhar por aquele viés, e é melhor trabalhar bem por um viés do que trabalhar mal, né, de várias formas, né? Porém, é importante sempre colocar, né, ter aquela descrença, né? Nem sempre nós estaremos com a razão e é importante observar as coisas por diferentes ângulos, né? Como eu trouxe num vídeo recente, sobre Platão, como ele coloca o método dialético e como ele desenvolve a explicação das coisas, como ele trabalha pedagogicamente o, o desenvolvimento da sua filosofia, né? Então, quando ele coloca que
o método mais dialético não consiste em simplesmente explicar da melhor forma, né? Mas sim levar em conta aquilo que o seu interlocutor conhece, tá? Então, a gente sempre parte de um ponto, né, no processo dialético, no processo de adquirir conhecimento, e deve chegar a outro, né? E não simplesmente voltar às mesmas afirmações que nós buscamos antes. E no processo de conhecer, há uma coisa que é muito importante, né? Que é a busca pela integração daquilo que dos conhecimentos, certo? A gente tem hoje uma cultura que preza ou que prega o conflito, né, e o embate, a separação, né? Mas isso é muito prejudicial para quem busca o conhecimento em si, né? O conhecimento e até a transformação através desse conhecimento, tá? Por quê? Ó, primeiro, antes de eu explicar, já peço o like nesse vídeo e a sua inscrição aqui no canal. Na revista Polis a gente desenvolve muitos conteúdos que visam esclarecer a profundidade da alma humana e conhecer a sua identidade, conhecer até o que vem a ser autêntico na sua expressão. Então, a sabedoria, ela é o bem mais precioso que o ser humano pode adquirir. E justamente por isso ela se coloca como o mais elevado, né? Algumas pessoas vão falar que não é isso porque na verdade o bem mais elevado é Deus e não sei o que, tal, tal, tal. A sabedoria não exclui isso, tá? E é simplesmente um outro nome para que no caso a gente vai encontrar na, na cultura grega, enfim. Ser sábio não é simplesmente saber informações, mas ter um desenvolvimento completo daquilo que significa ser o ser humano. Tá? Isso há um grande desenvolvimento em cima disso, tanto por parte de Platão quanto por Pitágoras e Aristóteles. Eles também trazem essas informações acerca do que é o sábio, né? Sêneca também, ele fala bastante, muitas vezes, né, sobre como o sábio se comporta, como ele é um modelo, né? Então o sábio é um modelo de perfeição que se almeja porque sempre precisamos de modelos na vida. É um modelo idealizado? Sim, sem dúvida. E justamente por ele ser idealizado que ele pode estar sempre acima das nossas concepções, acima daquilo que nós conseguimos realizar. Isso não é um problema, pelo contrário. Então a sabedoria, ela consiste em um desenvolvimento total. E o que é total? Né? O que consegue abranger a totalidade? Geralmente, sempre que a gente vai pensar por qualquer viés que seja, é sempre um viés, é sempre limitado, né? Mas vamos pensar, eu gosto de dar o exemplo do círculo, né? Que o círculo, quando ele cresce para todas as direções. Justamente se ele, se ele né, se expande para um lado e não se expande para o outro, ele deforma, ele perde a sua essência, ele perde a sua identidade enquanto círculo, né? Da mesma forma, a sabedoria, para poder se ampliar ou para poder crescer em nós, precisa ampliar o seu alcance de forma multidirecional. Então, quando hoje se prega que certas teorias são incompatíveis, certos elementos são muito incompatíveis e preza-se pela separação dos conhecimentos, há que se desconfiar disso, porque na verdade há um grande processo de manipulação aí acontecendo. É claro que não é fácil você entender tudo ou você conciliar tudo, mas é um caminho que sempre se precisa buscar para aqueles que buscam a verdadeira sabedoria. O que não se dá para se conciliar nunca é a mentira, né? A verdade não consegue se conciliar com a mentira porque são de polos opostos. O que é a verdade? A verdade é aquilo que leva ao bem, e o que é a mentira é aquilo que leva ao mal. Tá? E o que é o bem? É aquilo que une, e o que é o mal? Aquilo que separa. Então,
após essa exposição, essa abordagem platônica, né, do que vem a ser o conhecimento, é importante a gente buscar entender que há um momento né, degladiar os conhecimentos, de combate, né, de debate, mas sempre que se faz um debate, né, e isso fica muito claro nos procedimentos dialéticos, né, dos filósofos antigos, há que se chegar a uma síntese. Ninguém deve se chegar após um debate, após um processo, um procedimento dialético, da mesma forma que entrou, né? Claro, são duas coisas diferentes, né? O debate é um conflito de ideias. Se as pessoas possuem ideias, né? Claro. Se não possuem ideias, vão simplesmente falar besteiras um para o outro. E a dialética é um procedimento que necessita de uma condução. Alguém que sabe mais vai conduzir alguém que sabe menos. Porém, essa pessoa que sabe mais, ela vai aprimorar as suas concepções nesse processo de embate, porque há o contraponto, né? A pessoa que vai ser interrogada, que vai ser questionada, vai colocar os seus contrapontos, e aquele que conduz o diálogo vai qualificar a sua exposição, né? Então ele vai precisar não só conhecer o que o outro está dizendo, mas também abranger o ponto do outro e, graças a esse mesmo ponto, superá-lo. É um procedimento de síntese, né? A dialética leva a uma síntese, porque o conhecimento, a sabedoria é um procedimento de síntese. Então, essa síntese leva a uma unificação, leva a um processo que não ignora as partes, mas a unifica sob um regimento do todo, tá? E, pois bem, é importante que quando nós vamos conhecer as primeiras ferramentas, né, sobre o autoconhecimento, pode ser caracterologia, pode ser temperamentos, pode ser psicologia, pode ser, deixa eu ver uma outra coisa aqui, sei lá, até neurociência. É importante que a gente busque sempre perceber as limitações daquilo, né? Porque aí a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais direta, né? Uma ferramenta que eu acho muito interessante, mas que possui, vamos dizer assim, um amplo campo de ação, e por isso é difícil o seu estudo, né? E é até impreciso muitas vezes, é justamente a astrologia, né? Por que temperamentos eu considero mais útil, né, do que a astrologia? Porque temperamentos ele é mais simples, ele é mais limitado, e na sua limitação a gente consegue saber exatamente até onde ele vai. Enquanto a astrologia trabalha sempre de um ponto de vista mais total, né, e relacionando muitas coisas. Então é um estudo que é realmente muito direcionado e envolve também matemática, né, esse processo. Então não deve ser feito simplesmente da observação, né, pura e simples. Então é importante entender isso, né? Enquanto os temperamentos são elementos que são muito constatáveis, né, são muito percebidos através da experiência, e através da constatação a gente infere, né, a gente induz o, o que vai, o que é o todo, né? É diferente da astrologia, que eu preciso de uma série de informações sobre o indivíduo para poder traçar o seu plano, o seu mapa, enfim. Não é algo que deve ser feito por qualquer um, evidentemente. Envolve uma série de conhecimentos, de simbologia, de numerologia, matemática, né? Enfim, até a própria relação, né, que toda essa astrologia se desenvolve. Ok, né? Falamos bastante sobre várias coisas. A mensagem que fica para esse vídeo é o seguinte: tomar cuidado, né, com todo o conhecimento que você adquire, porque ele pode ser justamente o ponto
da sua prisão. Aquele conhecimento que a princípio estava te libertando, né, de uma série de coisas, né, te abrindo um novo horizonte, pode ser justamente o ponto onde você vai estar aprisionado, preso. E preso no mau sentido da coisa, né? Não é preso como há fundamentos, né, que te dão um direcionamento, mas sim preso como aquele que possui uma viseira nos seus olhos e não consegue enxergar a direção, né, dos seus pensamentos, para onde eles o conduzem, tá? Então, para hoje é isso, certo? Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, deixa um like e essas coisas todas. Links na descrição.